Preste muita atenção no que você está vendo agora. Milhões de iranianos tomando as ruas de Teherã. Bandeiras do regime sendo arrancadas. O que você está vendo agora passando na sua tela não é apenas mais um protesto. É o colapso de um dos regimes mais brutais do Oriente Médio. Um regime que governou o Irã com mão de ferro por 47 anos. E agora, esse regime está prestes a desmoronar em tempo real. Olha essas imagens. Homens enfrentando a guarda revolucionária com pedras. E a população gritando: morte ao ditador. Mas o mais chocante de tudo? O próprio líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, com 85 anos, está planejando fugir para a Rússia. Quem poderia imaginar que o homem que governou o Irã durante anos com poder absoluto está preparando sua fuga? Para entender o que está acontecendo agora, nós precisamos voltar um pouco, para o ano de 1979. Naquele ano, o Shah do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, foi forçado a fugir do país depois dos protestos massivos pela população do Irã. O Irã era um país relativamente moderno, com mulheres estudando em universidades, pessoas vivendo vidas normais. Mas então chegou o Ayatollah Khomeini, e com ele veio a Revolução Islâmica. O Irã foi transformado em uma teocracia brutal. Mulheres foram forçadas a usar hijab, a polícia começou a patrulhar as ruas, e qualquer discordância era esmagada com violência extrema. Por 47 anos, o povo iraniano viveu sob esse regime, mas nos dias de hoje as coisas mudaram. A geração atual de iranianos cresceu com acesso à internet. Eles viram como o resto do mundo vive, e eles não querem mais aceitar essa tirania. E agora, essa geração está nas ruas, e o regime está ficando cada vez mais próximo de uma mudança. Tudo começou em 28 de dezembro de 2024. A moeda iraniana, o rial, entrou em colapso total. Vendedores de eletrônicos em Teherã entraram em greve. Eles compravam e vendiam produtos importados, mas com a moeda valendo cada vez menos, isso se tornou impossível. No começo, eram apenas protestos econômicos, comerciantes reclamando da política do governo, mas rapidamente algo mudou. Os protestos cresceram e o foco mudou. Não era mais apenas sobre economia, agora era sobre tudo, sobre 47 anos de opressão. Sobre um regime que gastava bilhões financiando grupos terroristas, enquanto seu próprio povo passava fome. E então os gritos começaram: morte ao ditador! Em apenas uma semana, os protestos se espalharam para mais de 108 cidades e vilarejos em todo o Irã. Cada dia, mais cidades se juntavam, desde a cidade de Hamadan até a cidade de Teherã. Uma nação de 92 milhões de pessoas superou o muro do medo que o regime havia construído por décadas. Agora vamos falar sobre algo muito importante. Em qualquer ditadura, existem dois pilares que mantêm o regime de pé: economia e segurança. No Irã, ambos os pilares colapsaram ao mesmo tempo. Vamos começar pela segurança. Normalmente, quando há uma revolta, o exército e a polícia intervêm, dispersam a multidão e restauram a ordem. Mas algo diferente está acontecendo no Irã. Existe uma foto histórica que circulou amplamente nas redes sociais. 2 militares iranianos uniformizados dentro do metrô de Teherã. Mas eles não estão carregando a bandeira da República Islâmica. Eles estão carregando a bandeira do Leão e do Sol, a bandeira da Era do Shah, aquele mesmo que nós falamos sobre no início desse vídeo. Soldados, vestindo uniforme oficial, carregando a bandeira da monarquia que o regime derrubou em 1979. Isso não é simples insubordinação. É prova de que a cadeia de comando nas fileiras mais baixas do exército está fraturada. E tem mais. Em várias cidades, especialmente nos subúrbios de Teherã e no interior, há relatos de forças de segurança tentando fugir vestindo roupas civis e abandonando seus veículos. O maior poder do regime sempre foi o medo. No passado, o povo temia a guarda revolucionária. Agora,
A guarda revolucionária tem medo de sair às ruas de uniforme. Mas talvez a face mais corajosa desta revolução sejam as mulheres. Aquelas mulheres que foram forçadas a se cobrir por anos, agora estão incendiando os pedaços de pano que simbolizavam essa tirania. Você se lembra de uma mulher chamada Mahsa Amini? Em 2022, ela tinha 22 anos. Foi detida pela polícia da moralidade por não usar o hijab adequadamente. Ela foi espancada, entrou em coma e morreu no hospital. O regime alegou que ela teve um ataque cardíaco, mas a autópsia mostrou hemorragia interna. Ela foi espancada até a morte. Aquele incidente gerou protestos massivos em 2022. O regime conseguiu sufocá-los usando violência brutal, mas a semente foi plantada. E agora, em 2025, essa semente cresceu em uma árvore gigantesca que o regime não consegue mais derrubar. As mulheres iranianas não estão apenas protestando, elas estão liderando, e os homens não estão na frente delas para protegê-las. Eles estão lutando ombro a ombro. Agora vamos falar sobre o segundo pilar, a economia. E aqui a situação é catastrófica. A bolsa de valores de Teherã colapsou. O real está no seu menor valor histórico. Comerciantes estão fechando suas lojas, trazendo a vida econômica a um impasse. O fechamento de centenas de lojas em Teherã e Isfahan mostra que a classe comercial tradicional, conhecida como o bazar, também virou as costas para o regime. Historicamente, o que o bazar diz no Irã acontece. Eles derrubaram o Shah em 1979 e agora estão derrubando Khamenei. E aqui está a ironia cruel. Durante anos, o regime iraniano canalizou receitas do petróleo para os Houthis no Iêmen e para o Hezbollah no Líbano, ao invés de distribuí-las para o povo. Agora esse dinheiro secou, as sanções apertaram, e o regime não tem mais fonte para alimentar suas próprias forças de segurança. Um policial que está com fome e não consegue ver um futuro não tem motivação para atirar em seu próprio povo. Esta é a principal razão para o recuo que estamos vendo no terreno agora. E agora, chegamos à parte mais surpreendente de toda essa história. Segundo um relatório de inteligência compartilhado pelo The Times, o Ayatollah Khamenei tem um plano de fuga. O homem que governou o Irã como um ditador absoluto por décadas está planejando fugir do país, caso suas forças de segurança falhem em controlar os protestos. O plano inclui sua fuga com um círculo próximo de até 20 assessores e membros da família, caso a guarda revolucionária comece a desertar para o outro lado. Isso inclui seu filho, que deveria ser o herdeiro da posição de líder supremo, caso o atual líder supremo morra. E para onde ele planeja fugir? Moscou. Sim, Vladimir Putin abriu recentemente o que alguns estão chamando de Airbnb para ditadores. Assad da Síria já está lá, aproveitando sua vida. E se a necessidade surgir nos próximos dias, o Ayatollah Khamenei será o novo hóspede. Enquanto Khamenei planeja fugir, o parlamento iraniano está ameaçando tropas americanas no Oriente Médio. É o último suspiro de um regime encurralado. E falando em ameaças vazias, vamos falar sobre Donald Trump. Recentemente, o presidente Trump postou no Twitter: se o Irã atirar e matar violentamente manifestantes pacíficos, o que é seu costume, os Estados Unidos virão em seu socorro. Estamos travados e carregados, e prontos para ir. O regime iraniano não gostou dessa declaração. Deu suporte moral aos manifestantes nas ruas. Então, o parlamento iraniano respondeu com um aviso tolo. O porta-voz do parlamento do Irã avisou que todo o pessoal e bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio seriam considerados alvos legítimos se o presidente Trump cumprisse sua afirmação. Mas aqui está o problema. Nos últimos dias, o regime iraniano começou a atacar manifestantes. Há 2 dias, conseguimos algumas filmagens de manifestantes que mostraram que as forças do regime estavam literalmente atirando em manifestantes pacíficos que estavam filmando tudo. Agora você pode estar se perguntando: por que milhões de pessoas estão gritando pelo retorno do Shah? Por que estão pedindo a volta de uma dinastia que eles derrubaram há 47 anos? A resposta é simples: isso não é uma escolha política. É uma escolha entre civilização e barbarismo. É uma rejeição total da Revolução de 1979, da ideologia trazida por Khomeini e da própria razão de existência da República Islâmica.
Os iranianos querem apagar os últimos 47 anos da história de seu país. Eles chamam esses anos de pesadelo, e agora estão acordando. O povo vê no príncipe Reza Pahlavi não apenas um líder, mas um futuro roubado, modernidade e honra. Em uma declaração recente, o príncipe Reza disse: "Estou mais do que pronto para pisar no Irã assim que a situação se justificar, e estarei lá entre meus compatriotas para liderar a batalha final." Agora vamos falar sobre o que isso significa para o mundo. Porque o colapso do regime iraniano não afeta apenas o Irã, afeta todo o Oriente Médio. Quando Teherã cair, o Hezbollah não poderá pagar salários e os Houthis não poderão lançar mísseis. O Irã tem sido o maior patrocinador do terrorismo no mundo por décadas. Bilhões de dólares foram para grupos terroristas em todo o Oriente Médio. Agora essa fonte está secando. Para Israel, isso é uma vitória estratégica massiva. Durante anos, Israel lutou contra proxies iranianos. Agora, a fonte está sendo cortada na origem. E falando em Israel, há algo importante acontecendo nos bastidores. Na semana passada, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esteve nos Estados Unidos. Seu foco principal era se encontrar com o presidente Trump e falar sobre o programa de mísseis balísticos iraniano. Se você viu alguns clipes da guerra de 12 dias entre Israel e Irã, sabe que o Irã tem um programa de mísseis balísticos muito forte. Eles podem não ter armas nucleares ainda, mas os mísseis balísticos podem causar danos reais. E a má notícia para Israel é que eles estão dentro do alcance. Além disso, parece que as defesas aéreas israelenses, o Domo de Ferro e todas as outras defesas aéreas que eles têm, não conseguem parar todos os mísseis balísticos. Isso significa que Israel quer eliminar o programa antes que o Irã possa fazer mais dele. E segundo relatos, parece que o Irã está gastando muito dinheiro reconstruindo o programa de mísseis balísticos. Tudo isso enquanto o país passa por uma crise econômica horrenda. O regime está em pânico total. Khamenei apareceu na televisão estatal gritando: "Não vamos recuar diante do inimigo. Vamos colocá-los de joelhos." Ele reuniu a multidão atrás dele para gritar slogans contra a América e Israel. O que estamos testemunhando agora não é uma crise temporária de um regime ou uma revolta suprimível. É o momento absoluto e definitivo de colapso de uma era. A fumaça que sobe no céu sobre Teherã naquela noite é o incenso do funeral político do regime de Khamenei. O povo iraniano está corrigindo um erro histórico cometido há 47 anos com sangue, lágrimas e coragem inabalável. O longo, escuro e frio inverno que começou em 1979 está terminando nestas noites ardentes de 2025. O retorno do Shah não é meramente a restauração de uma dinastia. É o retorno do Irã ao mundo civilizado. E você, o que acha sobre isso? Você acredita que o povo iraniano finalmente vai se livrar deste regime? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. Se você gostou deste conteúdo aqui do Ótica Militar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações.